Bom, pessoal, essa é a tela inicial do meu PowerPoint. Eu não tenho PowerPoint propriamente dito. Eu não tenho PowerPoint propriamente dito no meu computador. Eu vou utilizar uma versão de internet, o que pode ocasionar uma pequena diferença na tela de vocês aí, ok? Mas isso não vai impedir vocês de estarem fazendo comigo. Por quê? Por mais que ele seja um pouquinho diferente, as ferramentas são iguais. Então, é importante que vocês pausem, que vocês vão fazendo e que procurem essas ferramentas, tá ok? É até bom a tela diferenciar um pouquinho. Como que você faz para entrar no PowerPoint? Ah, Você simplesmente vai ali no seu campo de pesquisa, aqui embaixo, e pode digitar PowerPoint, ou então clica aqui nesse símbolo do Windows, procura pelo PowerPoint lá. Claro, eu disse para vocês que o PowerPoint é a principal ferramenta para apresentação, mas ela não é a única. Tá? Nós temos várias outras ferramentas no mercado que elas também atendem a esse propósito. Veja, o PowerPoint ele faz parte do pacote Office, que é fornecido pela Microsoft, e ele tem um custo elevado. Então, no computador da escola vocês vão ter acesso, mas no computador de casa pode ser que vocês não tenham esse acesso, tá? Isso quer dizer que vocês não podem utilizar, não vão conseguir utilizar ele em casa? Não, não significa isso. Tem uma série de outras opções que a gente pode ter no caso de não ter o acesso ao PowerPoint. Eu, por exemplo, utilizo um Office chamado WPS. Tá? Vou abrir ele aqui para vocês. Veja, isso aqui é uma tela muito parecida com o PowerPoint. Tá? Vocês vão ver isso mais para frente. Mas existem vários outros também. Existe o LibreOffice, tá? Existe o FreeOffice, enfim, existe uma infinidade de opções aí para se fazer apresentações. Hoje eu vou apresentar para vocês o que traz na apostila de vocês, que seria o PowerPoint. No meu caso, vai ser esse online. Eu tenho ele online por conta da minha conta da faculdade, tá? Vocês vão ter aí no computador de vocês por conta do computador da escola. Então, ah, segue aqui o que eu estou falando, tá certo? Ele vai abrir um pouco diferente para vocês aí, no caso da versão instalada, ok? Mas segue o passo a passo. Se quiser seguir também depois num LibreOffice, num FreeOffice ou qualquer outra coisa assim, pode seguir. Eu não tenho a versão instalável, tá? Como eu disse, ela é cara, não tenho essa possibilidade. Então eu vou utilizar essa online mesmo. Então, para começar aqui, ó, eu vou clicar em apresentação em branco. Isso vai trazer um documento sem formatação prévia, tá? Isso é importante para a gente nesse primeiro momento. Então, clico aqui em branco, ele vai abrir essa telinha para mim. Veja que ele tem uma estrutura bem ruim, né? Se eu quiser começar a escrever aqui, não é legal, tá? Vou fechar essa abinha que abriu aqui do lado. Sim. Se eu tentar escrever aqui, não é legal, porque ele fala: olha, tem esse campo aqui para o título, tem esse campo aqui que é para um subtítulo. E aonde fica o texto? Né? É muito simples, eu posso apagar simplesmente tudo isso daqui e colocar uma caixa de texto, algo do tipo. Mas o PowerPoint ele não funciona dessa forma. Tá? Esse primeiro slide ele é justamente para a gente fazer a capa da nossa apresentação. Tá? Então, aqui traz as informações gerais do que eu quero passar. Né? Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, apresentação de exemplo. Tá? No subtítulo, eu posso colocar, por exemplo, estudo sobre o PowerPoint. Ok? Lembrando que isso daqui é uma ferramenta que eu posso obtê-la
de várias formas, certo? A da Microsoft ela é sempre paga, mas eu tenho outras opções, tá? Então, se quiserem chegar na casa de vocês, não tem o Office, baixa lá um LibreOffice, baixa um LibreOffice ou um WPS também, tá? Não tem problema algum. Então eu escrevi aqui. Se eu quiser mudar, eu simplesmente venho, clico no texto e posso mudar. Então, estudos sobre o PowerPoint. Apresentação de exemplo também posso fazer essa alteração. Professor, não gostei aqui do meu texto dessa forma. Quero colocar, de repente, o E maiúsculo, ou então, como é um título, eu posso simplesmente. Lembra do seguinte, ó, eu posso clicar no local onde eu quero fazer a alteração, ou eu posso navegar com as setas do teclado, tá? Eu quero apagar tudo isso daqui e quero fazer tudo em letra maiúscula. Então eu posso simplesmente segurar o Shift e apertar para cima. Ele vai aqui. Lembra que eu preciso estar com o mouse clicado aqui no final do meu texto. Então seguro o Shift, aperto para cima e aí posso apagar e acionando a tecla do Caps Lock ele vai escrever tudo em letra maiúscula. Então apresentação de exemplo. Ok? Veja que ele já quebra a linha, ele já deixa centralizado. Professor, não quero centralizado, como que eu faço? Você pode clicar aqui, ó, nesse botãozinho, tá? Ele vai fazer os alinhamentos que a gente quer. Ok? Sempre recomendo que vocês deixem no centralizado, ou então é muito comum a gente ver título com a apresentação alinhada à direita, ok? É muito comum ver isso. Vou deixar aqui no centralizado. Mas e aí? Preparei minha capa, como que eu vou fazer agora? Bom, como todos os programas, é muito importante a gente ver as abas que nós temos aqui. Então, na aba início, você tem aqui algumas opções onde você pode colar, copiar, recortar, enfim. No meu caso aqui tem o botão excluir e nós temos aqui essa aba que é importantíssima, onde a gente tem slides aqui. Tá? Eu não vou mexer com elas agora, vou apresentar todo o resto da aba. Tá? Nós temos a configuração de texto, então se eu vier aqui e clicar no texto, eu vou selecionar só a palavra apresentação, eu posso mudar a fonte, certo? Aqui no meu caso não está aparecendo, agora apareceu. Como é uma versão online, ele demora um pouquinho para carregar. Então posso colocar aqui, ó, mudar o estilo da minha fonte, certo? Como eu estou tratando de slide, títulos, eles sempre precisam ser muito grandes. Então, tá na capa, a fonte 60 é a recomendada. Se você quiser, seleciona tudo, vem aqui e ao invés de deixar 60, coloca, sei lá, um 80. Você vai ver que ele vai ficar bem grande, mas não é preciso tudo isso. Tá? De 60 a 70 normalmente é um tamanho bom para você criar a capa do seu slide. Então, é importante a gente ver isso daqui. Vai lá, clica no seu slide, tá? Existem algumas formas aqui, ó, onde a gente pode desenhar na tela. Eu posso fazer um círculo, eu posso fazer uma seta, certo? Então, tudo está aqui. Não é legal que a gente fique fazendo essas figuras na nossa capa, a não ser que isso seja um elemento de extrema importância para a nossa apresentação, tá? Então, eu vou só fazer um retângulo aqui, ó, e vou pegar toda a área do meu slide. Toda a área aqui. Se for necessário, ajusta por essas bolinhas que vão aparecendo, ok? Mas já está ajustado aqui, beleza. Ele cobriu o texto que eu acabei de escrever. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no organizar, tá? Importante, se a tela de vocês estiver muito diferente, procura pelo ícone, tá? Pousa o mouse sobre o ícone, ele vai trazer essa etiquetinha mostrando um nome para vocês. Então, aqui nesse caso, organizar e enviar para trás. Ok? Importante, olha aqui
como que é o ícone do enviar para trás. Com toda certeza vocês vão ver esse ícone aí e ele vai aparecer para vocês. Então aqui eu posso criar um fundo. Ok? No caso do PowerPoint, é muito comum que a gente crie alguma coisa diferente nesse fundo. Então, vamos lá. Eu já meio que apresentei para vocês toda a parte de texto, tá? Ela é igualzinha do Word, não muda nada. Aqui nós temos tópicos, né? Então eu quero colocar aqueles pontinhos, fazer uma lista. Eu posso clicar aqui. Quero fazer uma lista numerada. Tem aqui também. Ok? Enfim, toda a questão de formatação de texto. E aqui a gente já viu as formas, já vimos como enviar para trás. Se eu quiser, professor, não quero. Eu quero que nesse primeiro slide fique com esse quadrado na frente. Não sei, por qualquer motivo. Então posso trazer para frente. Assim como posso pegar e recuar. Então veja que ele vai enviar atrás do item mais alto. Lembra das camadas do GIMP, lembra das camadas do Inkscape. Eu vou começar a recuar e ele vai mandar para trás de cada um dos objetos, tá? Então, no caso, sempre enviar para trás, ele vai enviar para trás de tudo. Ok? Existem aqui alguns estilos de forma pré-formatados, tá? Não vou usar eles agora. Pode até clicar aqui, ó. Vocês vão ver que ele vai mudar, tá? Só que eu não quero isso. Como que eu volto para trás, né? Ctrl Z, como todos os outros programas, tá? Ou então eu sempre vou ter uma setinha de desfazer ou de refazer. Normalmente ela fica bem em cima do seu programa, ou então na aba do editar, tá bom? Bom, aqui no fundo, então, eu quero fazer uma coisa diferente, uma cor assim, chapada, ela não fica legal, né? A gente já viu em arte digital que às vezes a gente precisa de alguns recursos. Então, eu vou clicar aqui, ó, preenchimento da forma, certo? Veja que ele me dá uma série de cores, eu posso mudar para a cor que eu quiser, tá? Mas tem aqui mais cores, ok? Ainda assim, se eu clicar aqui e fazer essa alteração, ele vai me dar basicamente o mesmo resultado. Mas eu posso adequar a minha cor. Então, por exemplo, eu posso deixar o fundo um pouco mais claro. Ok? Depois nós temos aqui mais algumas alterações para fazer. Eu não vou aplicar isso agora, certo? Ok. Eu vou fazer um outro recurso aqui, ó, que é botão direito em cima do fundo, certo? Veja que você vai ter, ainda assim, as opções de recortar e copiar. Aqui são as opções de colagem, tá certo? Eu não recomendo vocês começarem a utilizar opções de colagem por aqui. É legal vocês virem aqui no colar, tem uma setinha embaixo, clica nele, ele vai abrir as opções para vocês. Então eu recomendo primeiro vocês utilizarem para cá, se acostumem com a iconografia, tá certo? Com os ícones que aparecem aqui. E depois, quando vocês estiverem bem familiarizados, clica aqui, botão direito, vocês vão ver que ele vai trazer aqui todas essas opções para vocês. Tá? Tem a opção de editar texto. Esse agrupar, por exemplo, vou desenhar duas formas aqui. Vou desenhar um círculo, tá? E vou desenhar um quadrado aqui. Se eu clicar aqui, ó, e arrastar e selecionar os dois nessa janelinha, tá? Eu posso clicar com o botão direito, agrupar, vou agrupar e agora já não é mais um círculo e um quadrado, é uma forma só. Então o programa ele vai considerar que isso daqui é uma forma só. Ele até te dá a opção aqui para mostrar que tem duas formas conjuntas, mas ele está tratando de uma forma só. Se eu quiser desagrupar, venho aqui em agrupar de novo, botão direito, agrupar, desagrupar. Tá? A partir de agora é um círculo e um quadrado. Ok? Vou apagar esses dois, só apertar nele e apertar o delete. Vou continuar nessas opções aqui. Ele traz várias
informações. Veja que o trazer para frente e avançar eles estão aqui e o enviar para trás e recuar estão aqui, tá? Então, ele traz basicamente todas as informações da nossa aba ali em cima. E aqui ele tem a vantagem de ser um pouco mais rápido para a gente fazer esse acesso. Ok? Preenchimento da forma também, tem bastante coisa aqui. Ok? Lembrando, não são só essas cores, eu posso vir aqui em mais cores de preenchimento, posso fazer toda fazer a escolha aqui no círculo de cores, tá certo? Que a gente viu lá em arte digital. Então, importante, isso aqui é bom você saber. Uma outra coisa também. Se eu chegar aqui, ó, mais cores, lembra que ele vai trazer um código, né? Aquele código que eu conversei com vocês, que é um código hexadecimal, que ele vai de 0 a F, se eu não me engano, tá? Depois ele vai trazer aqui para a gente o RGB, tá? Então vermelho, verde e azul e o canal alfa, que seria o canal de transparência, tá? Esse normalmente fica em 100 mesmo para ele ficar aparente, né? Se a gente deixar ele em 0, ele vai ficar transparente. E aí não adianta nada a gente ficar colocando cor nele. Então, ok? Deixa aqui. Depois nós temos aqui algumas opções, certo? Essas opções elas não são tão interessantes assim. Tá? Tem localizar, substituir. Localizar é para quando eu quero achar um texto dentro do meu arquivo de slide, um texto específico. Substituir é quando eu quero substituir uma palavra em todo o meu arquivo de slides. O ditar é um recurso novo, certo? Ele não está bem otimizado ainda, então recomendo a não utilização dele. Tá? E depois eu tenho um designer rápido aqui, nós não vamos clicar nele agora. Tem também aí algumas questões para a gente melhorar esse fundo. Eu já chego lá. A gente vai colocar talvez um gradiente aqui, algo do tipo. Bom, veja que aqui eu só configurei a capa do meu slide. Agora, eu quero fazer um slide onde eu vou colocar o meu texto, onde eu vou colocar gráficos, tabelas, enfim. O que eu vou fazer? Eu só clico aqui, ó, no ícone do novo slide. Presta atenção, não é no texto, é no ícone. Então venho aqui, clico no ícone, ele vai abrir um novo slide para mim e veja que agora ele já mudou a estrutura. Então eu tenho aqui ó, um campo para colocar um título. Então esse vai ser o título deste slide. Aquele primeiro slide é o título do assunto em geral, da apresentação em geral. E aqui eu vou colocar o texto. Então, aqui vai o meu texto. Ok? Uma coisa importante. No slide, o texto aparece em forma de lista. Ok? Por quê? Eu coloco tópicos e eu não vou colocar muito texto aqui para ficar lendo esses textos. Tá? Então, toda vez que a gente vai apresentar um trabalho, você coloca um tópico e aí você discorre esse tópico, você vai falar desse tópico. Você não vai ficar lendo o slide porque isso se torna muito cansativo. O slide é um tipo de apresentação, certo? Lá no começo eu mostrei muito isso para vocês e vocês de fato experimentaram essa sensação de um slide ser uma coisa meio maçante. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Toda vez que eu vou fazer uma apresentação de slide, ela não pode ser uma apresentação cheia de texto. Eu coloco alguns tópicos. Então, por exemplo, se eu quero falar sobre alguma coisa da história do Brasil, por exemplo, o descobrimento do Brasil, eu não vou descrever o descobrimento do Brasil aqui, mas eu vou colocar que descobrimento do Brasil foi em 1500.
E aí eu vou dar os detalhes aqui falando, certo? Então, slide não é para você escrever grandes textos. Slides você escreve o tópico, depois você fala sobre ele, ok? Então, esse primeiro vídeo eu vou encerrar por aqui. A gente continua no próximo vídeo para não ficar muito grande, ok?